E aí, gente, beleza? Leonardo aqui mais uma vez. Faz um tempo que eu não posto nada aqui no canal, né? Mas naquele esquema como eu falo, né? A ideia é que desse canal aqui é ser uma coisa assim, mais espontânea e mais assim até pessoal, né? Onde eu faço aqui meus experimentos, os meus testes aqui, né? E de forma espontânea, né? Então, acho que nos últimos vídeos eu até cheguei a comentar que de repente talvez eu teria mais frequência, mas é aquela coisa, né? Como eu acabei de comentar aqui, né? A ideia é sendo uma coisa mais espontânea e tal, então eu acabo realmente postando alguma coisa assim só quando eu realmente sinto alguma relevância, alguma necessidade pessoal, assim, que me desperta assim para falar, né? Dos últimos vídeos aí, áudios aí, eu até tenho me repetido um pouco em algumas temáticas aí por ser algo que eu tô meio que vivendo no momento, né? Essa coisa assim de fazer entregas, né? E tudo mais, assim, tem me dado umas experiências assim de vida que eu tenho realmente gostado muito, assim, sabe? Tem sido para mim um processo assim até de autoconhecimento, além de adquirir realmente assim experiências, assim, visões e como eu comentei, né, e já nos vídeos anteriores, né? Então aqui eu vou de repente fazer mais alguma revisão, porque eu acho que né, com as experiências que eu tenho tido aí, algumas coisas que eu tenho me informado, acho que tem alguma atualização, algum acréscimo aí a fazer sobre esse tipo de temática, né? Então eu tô aqui até destacando um pouco aqui, relacionando aqui, pegando de repente alguns vários temas para se interconectarem com as coisas que eu tô querendo refletir aqui. Então eu tô partindo aqui com base aqui no jogo do Death Stranding, né? É, particularmente para mim foi uma experiência assim bem bacana assim, né, pegando do primeiro jogo, né? Eu entrei no hype mesmo, né, do primeiro jogo sem saber nada do que se tratava, né? Só mais pela aquela coisa do mistério, tal, né? E até muito daquilo que rolou, né? Com o jogo, assim, para quem pegou desde o começo do desenvolvimento de toda a trajetória, né? Da história do Kojima, que saiu, né? Da Konami e tal, e abriu a própria produtora dele, todo aquele negócio e tal, né? Então, com os trailers ali enigmáticos, né, do Death Stranding que surgiu, né? Rolou aquela coisa muito de internet, né? Que rola às vezes com série, né? Eu percebi que sim, rolou muito isso com o jogo, né? De se especular o que ia ser, o que era e tal. E muita gente não. Ninguém tinha noção de nada do que seria, né? O jogo, né? Mas eu realmente participei muito assim do jogo, acompanhando, né, o desenvolvimento de cada vídeo a cada ano, cada notícia que acontecia e tal, sem saber nada, né? E nesse tempo, né, fui aí, né, de repente juntando algum dinheirinho, me preparando para poder até participar realmente de jogar, né? Então daí eu tinha acabado, tinha conseguido aí comprar um Play 4 na época tal e o jogo, né? Eu comprei o Play pra poder jogar o jogo mesmo, né? Tal, pra ver o que seria total, né? E eis que, né, foi né, na época acho que até rolou muita divisão aí sobre a temática, né, do jogo, né, dividir opiniões, né, muitas coisas e tal, né? Mas para mim realmente sim foi uma experiência significativa, eu acho muito reflexiva, né? E curioso até porque, né, tipo assim, para mim particularmente assim, eu vejo assim até como se fosse uma é, algum tipo de preparação, vamos dizer assim, né, a forma, né, do jogo, né, ser sobre uma temática que não tinha sido explorada até então, né, dessa coisa de fazer entregas simplesmente, né, rolou muito, né, a zoeira aqui no Brasil, né, de ser tipo Correio Simulator, né, aquele tipo de coisa, né, que a turma fazia essa brincadeira, né, mas você vê, influenciou muita coisa depois, né? Porque surgiu até outros jogos, né? Também de simulador de entregas e tal, né? Claramente influenciado aí pelo que foi, né? O Kojima e a turma gosta, né? É bacana, né? Você faz um joguinho, né, diferente ali de simulador de alguma coisa e tal, enfim, né? Mas o ponto aqui que eu tô querendo falar sobre essa questão do jogo
é porque eu vi realmente que ele traz umas reflexões que se relacionam com essa temática aí de entregas, né? O jogo é claramente sobre isso, né? Então calhou de, olha só como que eram as coisas, né? Na época lá, na época que eu joguei, né, e tudo, tal, eu até tava morando no interior, né? E hoje eu tô aqui em São Paulo e eu nem me passava pela cabeça, assim, realmente, assim, não me passava mesmo a ideia, assim, a possibilidade, nem tinha noção do que era essa estrutura, né, esse negócio, esse, né, a economia, né, por trás aí de entregas, né, de delivery e tudo mais, assim, não tinha noção realmente como que era isso aqui em São Paulo, não tinha alguma noção, assim, mais de comércio por internet, né, quando eu estava no interior ali e tal, né, experienciando algumas coisas, vendendo alguma coisinha ali por internet assim e tal, né, e o jogo meio que senti como se fosse algum tipo de até de preparação, eu diria assim, para mim de alguma coisa que eu nem tinha noção que eu viria a trabalhar aí com entregas, né? E enfim, né? Por que eu estou falando essas coisas aqui com os temas que eu estou querendo falar, né, nesse vídeo aqui? Que assim, uma coisa que eu achei muito bacana que o jogo destacou é que em algum momento do jogo existe um diálogo de um personagem lá, o Die Hartman, que ele conversa, né, com o personagem principal, que é o Sam, né, onde ele vai, né, conforme vai decorrendo a história, ele vai explicando, né, devagarzinho ali como que joga, o que é, não sei o que. Aí ele vai colocando esses temas, né, né, do porquê, né, daquele mundo, né, daquele cenário, né. No caso aí do jogo, né, aconteceu um evento meio que de destruição, né, ali do mundo como a gente conhece, né. Então, fundamentalmente ali que aconteceu né, um evento, né, meio misterioso ali e tal, que separou, quebrou o mundo dos vivos e os mortos, né? Então o mundo entre nós e o mundo dos mortos ali se relacionam, né? Então, só que coisas estranhas ali acontecem, né? E, enfim, não é a ideia que ficar aprofundando completamente em todo o detalhe do jogo, mas fundamentalmente o que o jogo traz, né? Esse evento catastrófico que aconteceu no mundo fez com que as pessoas passassem a ter que conviver, a ter que viver escondidas em bunkers, né? E até tipo assim, o jogo no caso, né, até foi anunciado e ocorreu ali, né, tipo meio que na época da pandemia, né? Então a metáfora ali com a pandemia tá presente, né, na história do jogo, né? E o que meio que revelou ali, né, tanto essa metáfora ali com a pandemia, né, mas com muito que a gente vive até hoje em dia, né? É essa ideia de a gente precisar de uma logística para que as coisas funcionem, né? Então tem um momento no jogo que o personagem comenta isso, né? Que no mundo que a gente vive, você tem pandemia, você tem guerras, você tem conflitos, tal, não sei o que, mas fundamentalmente, muito do nosso mundo moderno, a gente precisa de logística para que as coisas funcionem, né? Então o jogo ali dentro desse cenário da história, da lógica ali do jogo, né, dessa metáfora, né, pode ser uma pandemia, mas pode ser uma guerra, né, que acaba acontecendo o quê? Independente de seja uma pandemia, seja uma guerra, seja algum, né, evento catastrófico, vamos colocar assim, a sociedade precisa de logística, as coisas precisam funcionar, né? Então, como eu comentei, né, até nos áudios anteriores, assim, pô, você imagina uma cidade do porte de São Paulo sem coleta de lixo, né? Então, isso é logística. Então, você tem que ter uma logística para que exista, né, a coleta seletiva, né, de lixo e tal. Então, né, é um tipo de coisa assim que é como eu falo, né, eu gosto de refletir, de pensar sobre esse tipo de tema, porque eu acho que talvez às vezes seja algo que as pessoas realmente não param para refletir, não param para pensar na importância dessas pequenas coisas, né? De dar um olhar assim de ver essas coisas realmente funcionando, né? Tanto que não é à toa, assim, às vezes eu acho que a gente, no Brasil, um exemplo rápido aqui, quando a gente olha para outras sociedades e outros países, né? Se você for pegar o Japão, né?
a gente vê que eles realmente têm uma cultura, né, de reciclagem, de fazer as coisas funcionarem, de pô, estragou uma estrada, os caras vão lá, porque tem terremoto pra caramba lá, né, tal, então já estragou, eles já tem todo um negócio de corrigir, de fazer a coisa funcionar, de consertar e tudo mais, né. Então essas circunstâncias acabam entrando até na cultura cotidiana dos caras lá para as coisas funcionarem, né? E de repente, assim, eu acho que faz um sentido a gente refletir para nós aqui, né? Até no sentido, né, desse que eu comentei, né? A gente vai identificar, pegando o Japão, né, que o padrão de coleta seletiva, lá, tá, não sei o quê, é diferente do Brasil, né? E em função disso, né, em função das condições geográficas, né, deles e de cultura, né, que vai se aplicando, né, que a galera vai pegando. E aqui, mesma coisa, né? De repente aqui talvez a gente não tenha, né, esse tipo de hábito num nível as pessoas muitas vezes não têm nenhuma preocupação em ter cuidado como vão descartar o lixo, né? Então, quebra copo, quebra alguma coisa de vidro e tal, vai tudo misturado, às vezes machuca o coletor, por exemplo, né? Então você vê que isso vai de questões culturais, né? Até recente eu estava vendo que teve umas coisas meio estranhas, assim, que às vezes a gente acaba pegando, né? É, tem cidades aí aqui no Brasil que a justiça também que está querendo proibir que caminhões de lixo tenham aquela estrutura onde os coletores sobem, né? Para terem um descanso e irem fazendo a coleta ali, né? E à medida que coletam, sobem no caminhão, né, na rabeira ali e tal, e vão fazendo a coleta e vão, né? Estão querendo proibir isso e fazer os caras andarem, né? Então muitos já falaram que na verdade isso pode parecer uma coisa positiva, mas na verdade é uma coisa que vão cansar e vão dar menos segurança para, né, para a galera, né? Então é um tipo de coisa, né, para você ver, né? E esse padrão de como se coleta lixo aqui, né, você vê que é diferente nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos lá você tem um caminhão, ele tem um braço mecânico que chega no, né, nos sacos de lixo lá, vamos dizer assim, nos baldes de lixo. Eles pegam o balde, assim, aquela mão mecânica, geralmente ela tem uns caminhões assim que eles pega, prende, puxa, joga no caminhão e devolve. Então você evita que a pessoa vá lá, pegue e jogue, né? Você tem um processo um pouco mais automatizado. São os detalhes, né, que eu estou comentando aqui no sentido de pegar, né, essa lógica do quanto a logística, né, das coisas influenciam aí né, o funcionamento ali correto ali das coisas, né? Mas comentando, né, essas coisas de modo geral, acho que o destaque principal que eu estou querendo trazer para cá, eu acho que tem a ver mais com essa questão de tá para mudar, né, aqui na cidade de São Paulo, a lei ou as regras para mobilidade urbana, né? E isso, né, aumentando, né, de alguma maneira eu estou vendo que vai afetar diretamente o trabalho de muitos entregadores, né, porque a gente ainda percebe que muita gente faz entrega de bicicleta, né, então como a intenção de você ter lei realmente para organizar, para não virar bagunça, a intenção é positiva, né? Mas, né, eu acho sempre válido, não dá para negar que a cidade vai mudando, as coisas vão mudando, então naturalmente a necessidade de alterar algumas coisas também vai existindo, né? Então, como a gente vê, né, como está cada vez mais tendo mais bicicleta, né? Mais gente trabalhando com bicicleta e agora você tem também patinetes elétricos, né, alugados. As pessoas mesmo estão comprando patinete também, né? E você tem aí, né, os autopropelidos e tudo mais, né? Então, naturalmente, a gente percebe isso, né? Até nesse tempo que eu, né, para cá, tenho percebido nos últimos anos, né, que de fato tem aumentado, né, o volume. Antes não tinha, agora você tem
mais patinetes aí de empresas que você aluga, né, para você poder circular pela cidade, tudo mais, né, tá, né? Mas o ponto que eu tô destacando, né, e procurando fazer esse tipo de associação, assim, até meio que com o jogo do Death Stranding, né? Porque no jogo eles simulam, né, muitas situações mesmo, assim, pô, você tem um problema aqui geográfico, aqui você tem, né, você tem questões aqui né, do cenário, do mundo do jogo, mas ao mesmo tempo, assim, à medida que você vai evoluindo, que você vai, né, cumprindo as missões, liberando recursos, você vai construindo tecnologias que facilitem as entregas, né? Então, uma coisa que o jogo ressalta muito é essa questão da automação das entregas, né? Acho que eu já comentei alguma coisa aqui, né? Eu acho que esse tipo de cenário para entregas aqui no Brasil, em São Paulo, eu acho que é uma coisa que inevitavelmente vai acontecer, mas eu acho, até conversando com outras pessoas, né? É uma coisa que dá para perceber que é uma coisa que vai demorar muitos anos, ainda mais assim, falando de Brasil, né? Mas a gente já, como comentei, a gente já vê, né, essa questão da mobilidade, né, já sendo inserida, então uma evolução tecnológica prática, né, nesse, vamos dizer assim, no Death Stranding da vida real, né, acontecendo, né. Então, beleza, né, como eu até no começo eu estava fazendo entregas com bicicleta mecânica, né, do Itaú, né. E por uma questão mesmo assim, até de logística para mim no momento, assim, ficar guardando bicicleta, eu não tenho evitado acumular, ter coisas assim, né? Você ter essa praticidade de você não precisar guardar a bicicleta é uma coisa bacana, até no sentido assim de praticidade mesmo, de você chegar, mano, você deixa lá, tem um localizador, né? Se acontecer algum problema, tem um localizador na bicicleta. Você, até questão de manutenção, você acaba não tendo que esquentar a cabeça. E essa é a mesma lógica também com os patinetes, né? Depois eu tenho experimentado, né, fazer entrega com o patinete e foi uma das melhores assim, evoluções para mim em relação ao trabalho que aconteceu, né? Porque, tipo, você passa a cansar menos, né? Porque no caso eu usava a mecânica, né? Mas assim você cansa menos e você produz mais, né? E só que aí que vai no ponto do que eu tô falando aqui, que eu tô de repente querendo ressaltar aqui pra esse vídeo aqui. Que assim, a gente entende assim que essas regras, novas regras, legislações têm uma boa intenção. Só que eu não sei se a prática realmente acaba sendo uma coisa que realmente vai vir a colaborar realmente assim, né, com essa intenção. Porque para mim realmente a gente tem que realmente pensar e olhar para coisas no sentido da segurança de todo mundo, né? E né, do pedestre, mas também de quem está de bicicleta, seja ela mecânica, elétrica, ou de quem está de patinete, ou quem está de moto, ou quem está né, de carro, porque todo mundo é tudo ao mesmo tempo, né? No momento você é motorista de carro, mas em algum outro momento você vai ser pedestre, em algum outro momento você vai estar andando de patinete. Então todo mundo é tudo junto ao mesmo tempo, né? Então acho que todo mundo vai tendo uma noção, né? Então por isso que eu acho que é importante de repente considerar todos os lados. Às vezes alguém de repente que não trabalha com essas coisas, às vezes desconsidera e só fica vendo o lado de pedestre e tal. E meio que eu acho que é complicado que meio que não é por aí, né? Que até por uma curiosidade, assim, né? Refletindo sobre essas coisas, estava pesquisando aqui, até vou ver se talvez eu coloque aqui as notícias que eu for comentando aqui e colocar um splash aqui no vídeo aí que tá rolando aí junto com o gameplay aqui do Death Stranding que eu tenho usado aqui nesse vídeo, né? Mas assim, o que acontece? Faz sentido realmente você ter algum controle de velocidade, né? Você tem para carro, você tem para moto, né? Né? Numa cidade grande como São Paulo, é muito difícil você achar um lugar ou de repente não faz sentido você de repente compra um carro, por exemplo, que carro sei lá, você pega 180 km por hora, ele tem a capacidade de correr a 180 km por hora ou até mais, né? Tem gente aí, né, que tem Porsche, que tem Ferrari, né, e tal, e né, em São Paulo, né, acho que liberdade das pessoas poderem ter carros que, né, só que não é porque você tem um carro potente que você vai ficar andando pelas ruas aí
a 100, né, tal. Não, as ruas têm limite de velocidade, né? Ou mesmo que não tivesse, você querer correr na Paulista a 100 por hora, não existe. Você vai ter lá, ó, você tem semáforo, você tem todo um, né, você tem todo um porquê, tem todo um negócio, né? Então acaba não fazendo sentido, né? Então tem regra, beleza. Como eu falei, vai ter para moto, então faz sentido ter para bike elétrica, para patinete e tal. Só que eu prevejo um pouco, assim, ao meu ver, assim, que talvez eu acho, vamos ver como que vai rolar, porque eu acho que vai ser em questão de teste, né, que vai rolar quando tiver implementada, né, as leis, as regras aí e tal, né, mas eu prevejo algum tipo de repente, talvez problemas de convivência, sabe, porque antes de rolar, né, essas mudanças aí já dá para perceber, né? Já vinha percebendo, é bem raro, mas já percebi assim, às vezes tem gente legal e gente chata no mundo, né? Então, às vezes você tá fazendo teu trampo, tua coisa certinho lá e quando você trabalha com entrega, não tem como, uma hora ou outra você sobe numa calçada para passar por né, algum desvio, alguma coisa ali, você sobe e tal, mas se tem pedestre você respeita, né? Você tem esse limite, né? E pelo que estão querendo, né, mudar e tal, não sei o que, estão querendo proibir, né? De bicicleta circular, patinete circular em calçada, né? Eu falei, num primeiro momento, a atenção pode ser interessante, tudo mais, tal, né? Por questão de segurança, algo tem que de repente ser feito por questão de segurança. Mas eu, sei lá, a gente tá no Brasil, né? Aquela coisa e tal. Eu não sei que tipo de questão que possa vir a acontecer, sabe? De gente querer arranjar problema, sabe? Eu não sei, eu acho que vá poder vir a dificultar o trabalho de quem trabalha, né, com entregas ou coisa assim. Eu acho que imagino que possa vir a acontecer algum tipo de coisa. Acho que um pouco do meu questionamento vai um pouco nessa linha. Mas mais até assim no sentido de um ponto que eu trago para questionar é assim, se fala muito de mobilidade urbana, né? E aí a gente fica perguntando isso, porque em que ponto assim vem do hábito, da cultura de cada um buscar essa mobilidade? Porque de fato, pô, às vezes você é mais prático, de repente mais tranquilo você, pô, pegar uma bicicleta, né? Porque de repente você até pratica algum exercício, né? Para quem seja mesmo ele elétrica, porque às vezes você tá lá pedalando um pouco junto e tal, né? A questão da mobilidade numa cidade como São Paulo faz sentido porque porque de fato, pô, muitas vezes você tá num contexto que você sabe que se você for de bicicleta você vai mais rápido do que você for do que se for de metrô, do que você for de carro, tal. Então vai muito do contexto, né? Então ter todas essas opções elas se complementam, faz sentido. E aí meu ponto é meio esse, será que essas leis, essas regras que estão para ser implementadas, elas realmente estão colaborando para a mobilidade? Num primeiro momento me parece que não, sabe? Pesquisando aqui né, na internet, que tal, com a ajuda de inteligência artificial e tudo mais, faz sentido uma argumentação ali que eles colocou, né? Porque tem né, um estudo de repente que fala, às vezes a limitação de você colocar 20 quilômetros é porque as pessoas sabem que tipo, quando existe algum choque de velocidade, assim, a probabilidade de alguém ter uma morte ali né, em função da velocidade com que foi atingido, ela cai drasticamente quando você está a 20 quilômetros, né, por hora. Então, por isso, essa busca por limitar isso, né? Mas é aquela coisa, né? Tipo, beleza, faz sentido, né? Tô falando, né? Mas, assim, pensando de uma forma muito simples em relação a isso, então você aplicaria carro também, você aplicaria moto. Então, pô, então limita também, né? Então limita a velocidade de moto de carro a 20 km, né? E como o pessoal tem acompanhado, né? A galera fala assim, qualquer bike, assim, tão meio que em cima dos veículos elétricos, patinete, bicicleta elétrica, mas qualquer bicicleta mecânica passa de 20 quilômetros facinho, entendeu? Assim, você pega um embalo, 32 quilômetros ali,
bicicleta mecânica pega certinho, não tem erro aí com relação a isso. E é como a gente fala, não é só nem ser um entregador, é quem está a passeio, tal, que pega tal com seu auto, né, que consegue essas velocidades aí, seja com bike mecânica, né, ou elétrica tal, né? Então aí, esse que eu trago de questionamento, assim, sabe? Eu entendo que tem que ter regra, que tem que ter organização, né? Mas, assim, curiosamente, até como eu estava pesquisando aqui, como eu estava comentando, é, é desde 97 que é proibido a circulação de bicicletas na calçada, né? Então é aquela coisa que meio que de Brasil, assim, de que tem umas leis que não pegam, né? Porque se já sempre foi proibido e, sabe, tipo, porque você percebe que, assim, parece que, assim, ali pela lei, lá existe sabe, eu acho que meio que não é por aí, né? Porque eu acho que tem que existir um bom senso, alguma tolerância, né? De você entender que eu, pessoalmente, assim, tipo, não faz sentido, né? Moto e carro conviverem na calçada, não faz o menor sentido, né? Mas veículos leves como uma bicicleta ou um patinete, mesmo que eles podem atingir alguma velocidade maior, mas por, obviamente, serem veículos assim mais leves e a gente vê que eles convivem ali, né, no ambiente de calçada, você querer proibir, você querer limitar alguma coisa ali de, né, como o pessoal tem falando lá, né, querer limitar a velocidade a 6 km, né, para quando você estiver é proibido, mas quando se você estiver na calçada, 6 quilômetros, né? Aí você fala, então é preferível você andar, né? Porque eu acho que o que tem, né, nessa questão de quando esses veículos estão na calçada eu vejo que é como se fosse por um período curto de tempo, né? Ou por contexto, se você tá tipo alguma hora da noite que não tem gente, né? Às vezes é preferível, mais seguro algum veículo desse andar pela calçada do que pela rua, né? Então você tem todas essas nuances assim que eu acho que é importante de se considerar pela questão de segurança de todos, né? Então, né, e vai do contexto, né? Para quem está com esses veículos mais leves, né, vai da responsabilidade e do contexto ali de você olhar, pô, a calçada tá cheia de gente, tá obstruindo tal. Você não vai querer passar em cima de todo mundo, né? Vamos dizer assim, né? Mas, enfim, né? Eu acho que um ponto que eu queria destacar é mais esse ponto, né? Porque se fala muito em mobilidade, mas se você for parar para pensar, né, do quanto essas novas leis, essas novas regras realmente, de repente, parece uma capa de segurança, tal, ou de mobilidade, mas na verdade estão meio que, querendo ou não, ao meu ver, da forma como tá, vai meio que inviabilizar a mobilidade, né? Porque, assim, por exemplo, assim, se começarem a pegar no pé, de repente, de quem trabalha, né? Os entregadores, ou qualquer pessoa que trabalha com bicicleta elétrica né? ou patinete, o que vai acontecer? Né? A pessoa, de repente, vai começar a optar por ir para moto, né? Só que daí o que acontece, né? Quando você vai pegar as informações, né, sobre moto? É o que mais mata no trânsito, entendeu? Então, por mais que possa ter estudado que à medida que as pessoas vão usando mais bicicleta elétrica ou, né, o patinete e tal, você naturalmente você tem tendência a ter mais acidente, coisa e tal, mas já é uma constatação que o que mais mata no trânsito é acidente com moto e tal, e aí por uma infinidade de fatores, né? E como a gente fala, né? Não é que um tá querendo realmente atropelar, tal, não sei o quê, não, é irresponsabilidade e às vezes realmente acidente, né? Aquela coisa assim, até outro dia eu tava fazendo uma entrega, eu tava certinho e tal, entrei na rua, tinha um carro estacionado meio que na esquina ali e tal, do nada o cara abre a porta e saiu, entendeu? Quase que pega eu ali e tal, e eu tava certo, e o cara abre a porta, entendeu? Então às vezes uma falta de atenção, então existem essas situações também, né? E, enfim, né? E aí é como falar acidente, né? Acidente, né? Lamentavelmente acontece, né? Então tem que se sempre quem está no trânsito sempre tem que ter
muita atenção, né? Mas enfim, falando tudo isso, né, juntando aqui, né, uh, outra, outras informações, outras coisas que eu estava vendo aqui, de repente talvez não seja uma questão de lei, simplesmente, sabe? Porque como a gente fala, acho que é tudo uma questão de bom senso de todas as partes, né? De quem de repente está de bicicleta ou coisa, né? Como eu falei, né? Para quem está com esses veículos, pô, que tem um fluxo, sempre está buscando um fluxo constante, né? Então você não vai querer ficar convivendo realmente ali com o trânsito dos pedestres, né? Então você vai fazer aquilo ali para o momento, né? O que acontece muito com o entregador. Às vezes você está ali, né, procurando ali o endereço que você vai parar, você já vai para a calçada, assim, você já vai vendo um número ali e tal, mas com atenção. Hora ou outra aparece algum pedestre ou outro que reclama, que xinga, não é assim, né? Você não está nem correndo, você está ali só, né, dando uma olhada. Então tem essas nuances, né? E aí vamos dizer aí, como eu tô comentando aqui, do Death Stranding da vida real, né? Mas como eu falo, né, dessa metáfora do jogo, que tem muito dessa ideia, assim, até de demonstrar ali, né, de forma, assim, até muito, acho que talvez, fantasiosa, talvez, ou impraticável, assim, de alta tecnologia, vamos colocar assim, mas tem essa metáfora, né, de a gente ver aplicações práticas, assim, de evolução tecnológica, né, para o dia a dia. Até, por exemplo, né, no jogo mesmo, né, tem os veículos elétricos lá que quando eles entram em áreas né, de cidade ali, ou né, dos depósitos ali, algumas áreas do jogo, o veículo já automaticamente ele limita a velocidade quando ele entra e tal. E, né, você olha, não sei o que, né, parece uma coisa assim, né, que bacana e tal. Isso já acontece, né, com os patinetes. Para quem já andou com os patinetes elétricos ali, você tem isso, né. Então aqui na, na parte aqui do centro histórico de São Paulo, tem uma área que ela é restrita a 15 km de velocidade. E os patinetes eles já estão meio que adequados à lei, às regras que estão para entrar aí, que é 20 km de limite máximo, né? Então, quando você entra nessa área, automaticamente por geolocalização e tudo mais, os patinetes automaticamente diminuem o limite de velocidade quando você entra nessas áreas, automático. Então você não tem coisa. Então é uma coisa assim interessante, bacana, assim de se ver, de se fazer. E, enfim, eu tenho visto em alguns pontos da cidade, assim, eles estarem construindo realmente a infraestrutura de ciclovia ou ciclofaixa ali, mais adequada realmente ali para só circular bicicleta ou coisa e tal, né? E, e assim, sei lá, vamos falar, né? Eu não sou especialista, né? Pensando sobre essas coisas aqui, algumas matérias, algumas notícias que venham, né? Aqui a gente dá uma pesquisada meio que por cima tal, né? Alguma coisa, né? Vem tal. E tem essa coisa mesmo, assim, né? De repente a gente, eu acho que mais do que lei, porque o que acaba acontecendo mesmo é essa coisa meio que da vida prática mesmo das pessoas, né? Porque como eu comentei, você saber que já tem lei aí nacional que proíbe tudo quanto é tipo de em calçada circular, bicicleta, coisa e tal, e sabe, não faz sentido, assim, na vida prática a gente vê que não tem uma lógica, né? Mas de repente poder se pensar em algo realmente de ter mais realmente ciclovia, ciclofaixa, tudo tal, ou até assim, eu acho que até no sentido de você mudar o padrão, né, de rua. Não necessariamente talvez você precise construir, né, a infraestrutura para essas coisas, mas de repente você coloca algum tipo de novo padrão realmente assim de como as ruas devem funcionar, né? O pessoal fala assim, você não precisa de repente pintar todas as ruas ali de uma faixa exclusiva para moto, para bicicleta, mas se você estipular alguma lei, uma regra assim que fala para as pessoas, ó, todo o bordo ali, né, a mais de 2 metros ali de qualquer rua pode circular ali bicicletas, né, com uma velocidade assim às vezes até maior, entendeu? Para ter esse fluxo aí né, do comércio, da economia, né, vamos dizer assim, da cidade, né, para quem trabalha, essas coisas e tal, né. Então, né, acho que fica um pouco aqui dessa reflexão que eu estou fazendo aqui, juntando um apanhado de algumas coisas aqui, né. Não estou querendo que
vídeo aqui demore 1 hora, que já está passando aqui de 30 minutos, né? Mas eu resolvi aqui falar alguma coisa aqui de algumas ideias assim que me veio aqui à cabeça, me questionando sobre essas questões aí, fazendo meio que alguma coisa com essa metáfora que eu falei do jogo, né? Que, né, que a metáfora meio que para o cotidiano da gente, né? Então, seja uma pandemia pela qual a gente passou, né, ou seja, de repente, uma questão econômica mesmo da vida da gente, né? Eu acho que uma coisa que eu percebo com essa experiência que eu tenho tido é que, assim, se você não tiver uma... Eu acho que a gente percebe também a qualidade de vida ou desenvolvimento, vamos dizer assim, econômico da sociedade, através também da infraestrutura das cidades, né? Então, se a gente vê que de repente muita rua esburacada, né? Se você não tem ali um padrão, alguma coisa de rua esburacada, ou de mesmo essa coisa de ciclovia, de ciclofaixa sendo construída, né? Tudo mais, não faz diferença você querer colocar uma lei, não, tem uma lei, tem não sei o que e tal, e de repente querer colocar, sei lá, guarda ou mesmo os próprios pedestres ali para ficar fiscalizando quem tá andando de bicicleta, quem tá de patinete ali e tal, e porque ninguém quer atropelar ninguém quer... Não, as pessoas, eu acho que o grande ponto é isso que eu tô falando, né? As pessoas querem realmente mobilidade, entendeu? Então eu acho que tem que pensar, assim, equacionar o quanto que a gente está impedindo ou possibilitando a mobilidade ao mesmo tempo que a gente garanta a segurança de todo mundo, porque eu não sei, assim, sei lá, se querer fiscalizar, proibir bicicleta, patinete, a limitar ali a 6 quilômetros em calçada, ou mesmo até querendo ou não, até querer limitar a 20 quilômetros, né? Porque até como eu comentei, bicicleta mecânica normal passa de 30 quilômetros tranquilo, assim, quando tá embalado, pega, entendeu? Então, assim, acho, né, importante a gente encontrar esse meio termo, assim, de dar mobilidade e ao mesmo tempo garantir uma segurança aí e tal, né? E se utilizar, né, de tudo isso aí, né? Porque tem até para fora aí, né? Até deixar algumas notícias e alguns sites aí, a gente vê iniciativas nesse sentido, né? De quem realmente pensa em construir ali, né? A mobilidade ali, esse convívio com essa evolução que a gente vai sentindo, percebendo, né, e naquilo que eu estou aí chamando de Death Stranding da vida real, né? Então fica aí um pouco aí da minha reflexão aí mais um pouco atualizada de alguns temas aí que envolve a infraestrutura aí da logística, né, da cidade, da economia e tal, porque, sei lá, né, eu acho que é uma coisa assim mais que me chamou a atenção e que nesse sentido, né? De repente essas coisas que parecem serem bem intencionadas, será que realmente vai ter? Até porque só uma parte rapidinho, em outras cidades aqui do Brasil, você também tem algumas regras aí de limitação de velocidade similares que estão implementando aqui em São Paulo, mas, né, mas ao mesmo tempo você já não tem essa proibição de, de calçadas, entendeu? Então você vê como que é a coisa, né? Aqui em São Paulo, de repente, estão querendo proibir em calçada, mas tem cidade que permite, né? Buscando esse bom senso aí de você entender, né? De, opa, tá na calçada, pode circular, mas tem pedestre, então você diminui a velocidade e tal, né? Uma coisa, acho que lógica, né? Não precisa... Ninguém tá querendo atropelar ninguém, né? Vamos partir desse pressuposto, né? Mas é isso. Enfim, acho que já me estiquei pra caramba aqui, chegando aqui na beira dos 40 minutos aqui do áudio, mas de repente até para compensar aí uns 2 meses, eu achei que eu tô sem postar nada aqui no canal. Então, é isso aí, gente. Valeu pela atenção, obrigado aí, até o próximo vídeo, próximo áudio aí, valeu e tchau, tchau.